impossível, só tens de crer. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai querido, por mais essa oportunidade que o Senhor concede para nós nesta noite. Deus, não temos palavras, ó Pai querido, para expressar nossa gratidão para o Senhor, pelas coisas que o Senhor tem feito para nós, as coisas reveladas, uma mensagem deste dia. Ó Deus, nós somos gratos, ó Pai, por Tua misericórdia, tem nos alcançado, tem nos dado riquíssimas coisas na Tua presença. Senhor Deus, creio que esta é a gratidão que nós devemos dar ao Senhor, Pai, por tudo, pela saúde, pelos filhos, pela família, pelo trabalho, pelos irmãos e irmãs, por aqueles que querem caminhar, que querem dar continuidade, aqueles que querem estar na linha do dever, aqueles que estão na Tua presença. Ó Deus, e estar na Tua presença, diz o profeta, é acompanhar a luz da hora. Então, Pai, cremos que nós estamos fazendo isso. Ajuda cada irmão, Pai, nesta hora, somente com a Tua palavra, porque essa é a nossa ajuda que nós precisamos. Tua palavra, Teu conselho, Tua administração sobre nós, através da revelação deste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos ler as Escrituras. Aqueles que podem ficar de pé, nós vamos em reverência à palavra. No livro de Eclesiastes, capítulo 1. Nessa noite eu quero falar sobre a repetição da história, segunda parte. Graças a Deus. O livro de Eclesiastes, ou Pregador, capítulo 1, versículo 4. Os irmãos já acharam? Eclesiastes, depois de Provérbios. Vamos ler então. Versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui nos encontramos com a Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos mais uma vez, através da Tua presença que aqui está, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Deus curador, o Deus libertador, o Deus salvador está aqui. Por isso que estamos aqui, Pai. Não estamos aqui às tontas. Não estamos aqui para ser visto nem ouvido.
Estamos aqui que o Senhor prometeu. Amém. Que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em torno do teu nome, aí o Senhor estaria presente. Cremos nessa promessa. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Eu trouxe alguns CDs para os irmãos. Alguns já têm, mas outros não têm. O apedrejamento da grande prostituta e como será o julgamento do trono branco. Essas duas mensagens. O apedrejamento da grande prostituta e como será o julgamento no trono branco. Muito bem, irmãos. Várias mensagens, muitas mensagens pelas quais os irmãos podem ouvir quando tiver um tempinho nas suas casas. Amém. Quanto ao nosso culto doméstico, domiciliar. A repetição da história. O profeta Irmão Branham, em várias mensagens, disse que a história constantemente anda se repetindo. Constantemente ela se repete. Nos antigos tempos, principalmente na era medieval, muitos filósofos, principalmente gregos, eles queriam definir ou tentar entender a anatomia da Terra. E eles estudaram, persistiram, e de quando em quando eles chegavam numa concordância. Logo depois, aquilo era mudado, porque descobriram outra coisa. E naquele tempo, eles estavam estudando a anatomia da Terra e, estando na beira do mar, eles viram que na frente deles o mar infinitamente demonstrava para eles uma linha horizontal. E aqueles filósofos antigos, eles chegaram à conclusão dizendo: não, a Terra é quadrada. Muitos deles creram naquilo. E outros foram levantados, cientistas começaram a vir e começaram a descrever que a Terra era redonda. Porque se fosse quadrada, eles então viam o barquinho, o barco, a nau, sumindo no horizonte, deveria cair do outro lado. Mas ela desaparecia e voltava de novo para a beira da praia. Então eles chegaram a uma conclusão: não, a Terra não é mais quadrada, a Terra é redonda. Vocês estão entendendo, irmãos? Então observe que depois de um tempo eles foram estudando, chegaram a uma conclusão que a Terra girava, que a Terra dava voltas. Só entendia que o Sol dava voltas, mas a Terra não. Eles pensavam: a casa fica no mesmo lugar, a árvore fica no mesmo lugar. Então, eles não pensavam, não chegavam nesse acordo de que a Terra girava. Mas depois de outros séculos, estudaram mais um pouco, chegaram à conclusão de que a Terra girava, que a Terra gira. Mas eles ficaram mais preocupados que, se a Terra gira, aí outra discussão no meio deles. Se a Terra gira, isso eram os filósofos desse tempo, pelas quais não tinha maquinária, não tinha os mecanismos como o mundo moderno hoje tem. Mas eles estudaram isso.
E, no entanto, eles se intrigaram porque a terra gira e porque então as coisas ficam tudo no mesmo lugar. Porque elas sempre permanecem como parecidas imóveis. Então, eles disseram, não existe um dia diferente do outro. Tudo se repete novamente. Tudo vive através de uma repetição. O sol nasce, o sol morre, depois nasce de novo, morre à tarde, nasce de novo, morre, anoitece, amanhece, anoitece, amanhece. E eles viram que aquilo tudo se torna uma repetição. Mas viram também que, através das repetições, eles iam envelhecendo. E envelhecendo. Chegaram a dizer, engraçado, as coisas se repetem, ficam no mesmo lugar, e nós estamos envelhecendo. Estamos morrendo. Vemos os rios descendo para o mar e nunca vemos o mar cheio. Fica a mesma coisa. Os irmãos entenderam, irmãos? Então eles entraram numa concordância dizendo, um fato que pode ocorrer várias vezes com pessoas diferentes o tempo todo. Os irmãos entenderam, irmãos? Um fato pode ocorrer várias vezes, mas não sempre com as mesmas pessoas. O fato pode ocorrer várias vezes, mas com pessoas diferentes. Isso se traz uma repetição. Amém, irmãos? Então observe que existem coisas que acontecem frequentemente, repetidas vezes, por causa de um certo comportamento. Você já viu aquela expressão do povo aí fora? Oh, o que você está fazendo comigo, outro fará com você. Às vezes um fato ocorreu com uma pessoa. E às vezes aquela pessoa nunca volta mais com aquele fato. Mas aquele mesmo fato pode ocorrer com outras pessoas. Uma repetição talvez das expressões, uma repetição talvez das maldades, uma repetição talvez de outras coisas, de comportamento. Então, a repetição, diz o profeta, de diversas coisas é causada por causa de um determinado comportamento. Aí você vê os outros dizendo, ó, o mundo dá voltas, hein? Quem está entendendo, irmãos? Amém. O mundo dá voltas. Uma vez eu conheci uma pessoa no norte de Minas, era uma moça, tinha os seus 15, 16 anos, mas maltratava a mãe. Aí a mãe lançou uma maldição sobre ela. Disse, olha, o que você está fazendo comigo, outro vai fazer lá na frente. Aí o mesmo comportamento dela aconteceu com o companheiro dela. Não é com ela, o comportamento virou-se. Porque a repetição, ela só é acontecida através de um determinado comportamento. Quem está entendendo, irmãos? Isso se chama a lei da compensação. A lei da compensatividade. A lei da compensação. A Bíblia chama isso de como se diz Paulo, se você semeia corrupção, vai colher corruptibilidade. Mas se semeia-se, ou semeia no corpo, ela tem que granjear a corrupção. Mas se semeia no espírito, os irmãos lembram? É a lei da semeadura. Aqui a cientista diz a lei da compensação. Isso chama-se repetição. Agora,
A repetição da história, ela é devida ao comportamento, porque isso está na Bíblia. Se você observar, Paulo chegou a dizer aos hebreus, dizendo que aquilo que aconteceu lá com o povo hebreus foi feito uma figura para nós. É verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Aquilo que aconteceu foi feito como uma figura. Apenas uma figura. E ele disse, você sabe por que foi feito como uma figura? É para o proveito vosso. Amém. Para que vocês não se encontrem nas mesmas condições. Em outras palavras, não permitam que esta história que aconteceu com eles se repitam com vocês. É verdade. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Dessa maneira. A Bíblia diz que o Antigo Testamento são a sombra do Novo Testamento. Não é a imagem exata, mas é a sombra. Mas, no entanto, Paulo chegou a dizer que tudo aquilo aconteceu para isto. Nós temos que entender que a repetição da história é por meio comportamental, porque o próprio Jesus disse que é comportamento. É verdade. Você fala assim, como assim, pastor? Jesus disse, olha, observe o comportamento de Sodoma e Gomorra. É verdade. Observe o comportamento das pessoas no dia de Noé. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Tudo é comportamento. A repetição da história é comportamento. O profeta disse que até para a salvação, até para a revelação, é comportamento. O profeta chegou a dizer uma vez, veja como Deus age. Ele age de acordo com sua palavra. Ele disse, se uma vez ele perdoou uma mulher naquela condição lá atrás, como Maria Madalena, e se ele encontrar a mesma pessoa com as mesmas atitudes, se ele não perdoar da mesma forma que ele perdoou Maria Madalena, tem alguma coisa errada. É verdade. Então é as condições, é o comportamento. Amém, irmãos? Amém. Tudo é comportamental. Aí o profeta vem na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, no parágrafo 32 e disse, veja a história. Veja, tem muitas vezes a história se repete. Não é as mesmas pessoas, mas repetem. As promessas de Deus na Bíblia se repetem. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, onde disse, do Egito chamei meu filho. Agora, se você verificar, a referência sobre isso é Jacó. É verdade. Amém, irmão? Amém. Vê? Ele o chamou do Egito. Esse foi seu filho menor. Mas seu grande filho, Jesus, também foi chamado do Egito. Amém, irmão? Amém. Então, tudo se repete. Diz para as escrituras se repetem, a história se repetem, só muda as pessoas, mas o comportamento não. Amém, irmãos? Amém. Então, a história se repete por causa do comportamento. É verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, observe que o comportamento de Sodoma foi de novo revivido e está revivendo nas pessoas desta era moderna que nós estamos vivendo. É verdade. E então, se Deus visitou o pecado lá atrás, através de um juízo, então Deus também visita novamente esse povo através de um julgamento. Uma vez, um homem estava conversando com o profeta, um pregador amigo dele, disse, irmão Brana, se Deus não se levantar e então julgar este povo hoje, como está vivendo igual Sodoma, se Deus não julgar esse povo, ele vai ter que levantar Sodoma e pedir desculpas pelos seus pecados. É verdade. Porque se está se repetindo as mesmas coisas, irmão Brana. É verdade. É a repetição da história, amém, irmão? Tudo. Como eu disse outro dia, que todos nós que estamos aqui, seja
25 pessoas no máximo que esteja aqui. Não importa. Você está identificado ou está se identificando com alguém lá atrás. É verdade. Não importa. Não importa. As nossas atitudes, a nossa fé, a nossa posição em Cristo, a nossa maneira de viver, nossa maneira de crer, nossa maneira de ter revelação, o nosso comportamento, está se identificando com alguém lá atrás. Ora, seria ótimo se todo mundo aqui estivesse identificado com Paulo, como Pedro, como Tiago, como João. Os irmãos entendendo, irmãos? Se identificar com aqueles que permaneceram fiéis à palavra, que permaneceram fiéis ao lado de Cristo, ao lado do mensageiro. Amém, irmão? Amém. Mas, como nós sabemos que tudo é identificação, que as nossas atitudes são identificadas com alguém não do futuro, nossas identidades é identificada com alguém que viveu antes de nós. É verdade. Por isso que o profeta disse que nós nos identificamos com alguém lá. Não importa se nem o seu nome está na Bíblia. Não importa nem se aquela família está na Bíblia. Não importa. Mas nós estamos nos identificando com alguém lá atrás. Por quê, pastor? Porque a história se repete outra vez. Amém? Amém? E oxalá que todas essas coisas se repetem para o lado bom, para o lado proveitoso, para o lado real, para o lado significativo, para o lado aplausível, para o lado salvador, para o lado vivificador. Amém? Não para o lado da reprovação, não para o lado da ignômia, não para o lado das altas e baixas, não para o lado de estar caído de vez, não para o lado de desistir de caminhar, não para o lado de desistir de caminhar, não para o lado de não vir à igreja, não para o lado de não congregar, não para o lado de não dizimar, porque se alguém não dizima aqui hoje, se alguém não dizima, se alguém não congrega, se alguém não toma a Santa Ceia, se alguém não ouve a palavra, se alguém não vem na igreja, ele está identificado com alguém lá atrás, que também abandonou. Pessoas que dão problema estão se identificando lá atrás com outros que deram problema. Então a história se repete outra vez e vai se repetindo. Amém, irmão? Amém. Então quando você vê Jesus falando assim, como foi nos dias de Noé, ele estava falando que a história iria se repetir outra vez. Amém. E você não pode ter a história se não ver o comportamento. Assim como foi no dia de Sodoma, no dia de Ló, se verifica através do comportamento. E no entanto o profeta diz na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Ele diz no parágrafo 34, sabia você que a história se repete de vez em quando? Sim, é um fato notável. Pode acontecer de novo, de novo, de novo. Pode estar acontecendo até com você e você não sabe. É verdade. Os irmãos entendendo? Vê? Você diz, se eu vivesse então, bom, agora, se você quer saber o que você haveria feito ali, o seu devida vida, no seu presente estado agora que você está vivendo, você está demonstrando o que posição você tomaria e o que você estaria fazendo naquele dia. Amém. Olha só, que situação. Vê? Olha, agora se você quer saber o que você faria, ou o que você haveria feito ali atrás, nos dias de Paulo, o seu presente estado agora, de como você está na igreja, de como você está vivendo. E você pode ver que é o que você haveria feito lá então. Porque certamente é revelado. Amém, irmãos? Vê? Observe aquelas pessoas lá atrás. Eles eram treinados para crer em sua palavra. E então, quando a sua palavra foi vindicada ante seus próprios olhos,
Eles negaram a palavra que foi feita a vindicação. Quando Deus provou o que ele faria e disse o que ele faria e provou o que ele faria, então se tornaram atrás e chamaram a este homem um espírito mau que o amaldiçoou. Pense no que havia acontecido, pense no que estimulou a eles. Seus treinamentos fizeram com que eles não reconhecessem a palavra feita carne para seu dia. O mesmo treinamento que tinham em suas escolas com os melhores dos mestres. Bem, algumas pessoas diriam, bom, nós não faríamos isso hoje. Seus mestres foram mais supremos que os nossos hoje. Vê? Eles falharam, então eles não tinham. Observe como nós temos hoje 900 e tantas ideias diferentes de organizações. Eles tinham naquele tempo no máximo 4. Vê? E no entanto não reconheceu a palavra da hora. É verdade. E diz que se fosse nos nossos dias, não faríamos o que aqueles homens fizeram. Eles estão fazendo novamente e não sabem. Glória. Eles estão negando o próprio Cristo e não sabem. Vê? Eles mesmos não sabem. Eles falharam em reconhecê-lo. Eles falharam em reconhecer. Vê? Vê? A repetição da história novamente. Vê? Isto é o comportamento. Vê? Aí está. As pessoas mudam, mas o comportamento não. E as pessoas vêm e vão, morrem e vivem, mas o comportamento revive neles outra vez. Vê? E Deus tem que fazer com aquele povo da mesma forma que ele fez com outro povo, porque é o mesmo comportamento. Os irmãos entenderam, irmão? Vê? Aí está. O homem sempre está fazendo isto. Vê? Vê? Só tem alguém, só tem um que não muda. Esse é Deus. O seu comportamento sempre é o primeiro que estabeleceu. Amém? Mas o homem sempre está mudando. Sempre está se comportando mal, leviano, obscurecido, invejoso, ridicularizando. Vê? Aí está. Ele encontra os mesmos que ficaram daquela forma. Então você observa que a história se repete para todos. Para o crente, para o incrédulo, para o crente manufaturado. A história se repete para todos. A história se repete até para Cristo. Os irmãos entenderam, irmão? O profeta disse, você sabe, aí a mensagem, provando sua palavra, eu disse o seguinte, você sabe o que foi que Jesus Cristo encontrou na primeira era, quando ele veio na primeira vinda? Diz, incredulidade. É a mesma coisa que ele está encontrando hoje, quando ele veio. Ele encontrou a mesma coisa hoje, incredulidade, como ele encontrou na sua primeira vida. A repetição da história até para Jesus Cristo. Amém, irmão? Porque ele encontrou uma sociedade, um grupo de pessoas vivendo o mesmo tipo de comportamento que estava vivendo lá atrás. Mas ele encontrou um grupo também com outro comportamento. Aqueles que creram, amém, irmão? Que não levaram em conta os dias da perseguição. Aqueles que enfrentaram o dia, a hora. Aqueles que acolheram a mensagem de seus corações. Ele também encontrou um grupo que se fechou para a organização, mas que se abriu para Deus. Amém, irmão? Ele se encontrou com um grupo que deixou ser levado pelas confissões, a minha palavra, não, pelas coincidências de outros do seu passado. Por exemplo, se perseguiram os profetas que foram antes de vós, estão fazendo a mesma coisa agora. É verdade. Os irmãos entendendo? Amém. Então ele diz o seguinte, em outras palavras, você quer coincidir com aquele lá atrás? Eu quero. Eu quero. Os irmãos entenderam, irmãos? Graças a Deus. Vê? Aí está. Então, quando você vê aí pastores aí da mensagem, 500, 600 membros, 700 membros, dizendo, eu prefiro comer bolacha seca e beber do riacho. Aí é conversa fiada. É verdade. Isso é conversa fiada. Bolacha seca, quem vai comer?
e beber água do riacho, vai comer, é aqueles ministérios que ficarem somente com 3 ou 4 ou 5. É verdade. Bolacha seca que vai comer ou vai beber água, é aquele ministério que vai ficar na ponta da agulha. Graças a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Então, observe que se as pessoas soubessem que Deus as colocou dentro de um quadro, irmão, não adianta. Olha, presta atenção. As coisas devem correr perfeitamente da maneira que Deus as viu. Amém. Aleluia. Deus colocou nós dentro de um quadro. É verdade. Sai desse quadro para você ver. Você não consegue. Você é uma peça desse tabuleiro. Você não se mexe por si próprio. É Deus que mexe. Amém, irmão? É Deus que mexe. Deus colocou Jacó e Esaú dentro de um quadro. Agora eu mexo no Esaú. Ninguém pode tirar. Eu mexi no Esaú, mexi em Jacó. Então as pessoas estão dentro de um quadro, vivendo dentro de um quadro, e não sabem que estão vivendo dentro daquele quadro. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe o que é que Deus está fazendo. Irmão, Deus, ele apenas está vendo a fita que ele já viu. É verdade. Nos dias de Sodoma, ele estava ali embaixo, caminhando com Abraão, na tenda de Abraão, e os seus olhos estavam vendo o comportamento de Sodoma. Ele desce aqui e vê tudo de novo. Ele está só vendo a mesma fita. Aí ele diz, só mudou as pessoas. Só mudou os atores. Mas a história é a mesma. O quadro é o mesmo. O comportamento é o mesmo. Não mudou nada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Então, se as pessoas soubessem que Deus as colocou dentro de um quadro, quando você vê o profeta dizendo, temos um quadro idêntico, o que ele está falando isso? O que ele está querendo dizer com isso? Temos um quadro idêntico. Agora, o que tem num quadro? O que tem num quadro? Um desenho. Uma figura, um desenho. As pessoas não se dão conta que elas estão dando cumprimento às Escrituras sem saber. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. O rapto 33, o profeta diz o seguinte. Observe isso aqui. Observe. Alguém disse, não há diferença nos tempos de 32. Não há diferença nos tempos desde quando nossos pais morreram até agora. Não há? Porém, quando você vê essas coisas sucedendo, levante sua cabeça, prepare-se, algo está para acontecer. Eles não creem nisto porque assim tem que ser. Eles não se dão conta de que são eles mesmos que estão dando cumprimento às Escrituras sem saber. A gente, em realidade, não se dá conta que em dizer e fazer essas coisas, estão cumprindo as Escrituras. Caifás, o pontífice e todos aqueles sacerdotes naquele dia, que zombaram e escarneceram dele, não conheciam que o mesmo Deus do qual estavam cantando, Deus meu, por que me desamparaste, Salmo 22, traspassaram minhas mãos e meus pés, eles estavam cantando isso na igreja, no templo, e ele morrendo ali fora sobre a cruz. É verdade. Oh, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Em realidade, as Escrituras prediziam que eles seriam cegados. Sabe você que está predito que de novo a igreja do último dia estaria cegada também novamente? É verdade. Vê? É igual como nas Escrituras, com Cristo fora querendo entrar. Vê você? Cegueira novamente, vê? Mas naquele dia, ele disse, ele fez uma oração ao Pai, para que eles fossem perdoados. Porém, nesse dia, ele não pode orar. Os irmãos, né, irmãos? Amém. Eles foram cegados por causa de mim e você. Agora, se alguém aqui hoje foi cegado quanto à revelação,
quanto à palavra, é por causa de quem? Hein? Se alguém chegou a ser cego para não ver a palavra, a manifestação desse dia em cumprimento, ele foi cego por causa de quem? Os judeus foram cegos por causa de nós. Agora, por causa de quem que as pessoas serão cegas hoje por não ver a palavra? Será que terá um tipo de oração dessa forma? Não. O profeta disse que Jesus fez aquela oração porque eles não sabiam realmente o que estava fazendo. Eles não sabiam. Mas o profeta disse, com o que eles estão fazendo com a mensagem hoje, não tem esse tipo de perdão. Porque lá foi Deus que o cegou. Nesse tempo, a Bíblia diz que foi o diabo que cegou seus entendimentos. É verdade. Uma coisa que Deus faz para ele mesmo tirar, tudo bem. Mas uma coisa que o diabo fez. Você acha que Deus ia matar o bebê no ventre de Eva? Você acha que Deus ia tentar matar Caim no ventre de Eva? Não, mesmo assim era um mal que o diabo tinha feito. Deus permitiu que o mal criasse pernas, criasse olhos, criasse braços e vivesse no corpo de uma pessoa. Deus permitiu que isso acontecesse. Os irmãos estão entendendo, irmão? Vê. O profeta disse, aquilo era uma vida imprópria. Aquilo era uma vida fora da vontade perfeita de Deus. Mas Deus permitiu que a vida viesse. Ele disse, você sabe por que Deus permitiu? Para que os planos dele pudessem ser realizados. Amém. Os irmãos estão entendendo? Graças a Deus. Agora observe que o irmão Branham disse, quando a história se repete, o profeta disse, só tem uma coisa que muda. Só os personagens. Outros personagens levanta, lê, vê a mesma coisa que o seu personagem antecessor leu e viu. Quem está entendendo, irmão? Amém. Observe, nessa mensagem que nós pregamos, como será o julgamento do branco. Você vai observar que Deus pegará o comportamento das pessoas. O comportamento. E através do comportamento, observe que ele vai ter 66 livros para julgar o povo. Eles foram julgados pelas coisas que estão escritas no livro. Aí o profeta diz, vai julgar os seus comportamentos. Vai julgar o seu comportamento. Aonde que a Bíblia diz para fazer isso e não fez? Aonde a Bíblia diz que não era para fazer isso, fez. Aonde a Bíblia diz que era para fazer e não fez. Será julgado o comportamento das pessoas. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Bom, observe. Se nesse tempo pelas quais Deus prometeu enviar uma mensagem para o nosso dia, e o profeta disse que nós só podemos realizar a obra de Deus quando nós cremos naquele que Deus envia, eu já estou fazendo uma grande coisa. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então o comportamento girará em torno disso. Por isso que o profeta disse, naquele dia será julgado as pessoas qual foi o comportamento que eles tiveram com a palavra. Qual foi o comportamento que eles tiveram? Que recepção ele recebeu? Qual foi a recepção que ele teve? Qual foi? Como que essas pessoas o receberam? Como que as pessoas o confortaram? Como que as pessoas o protegeram? Como que as pessoas... Os irmãos estão entendendo, irmãos? O profeta disse, será esse tipo de comportamento. Os irmãos estão entendendo? Será o tipo de comportamento. E vocês observam bem que aquela parábola daquele homem que escondeu a dracma, você pode observar que ele era um crente, ele era um chamado, e ele tinha revelação. Aquele que enterrou o talento. Porque o profeta diz que talento ali não é o dom que se pratica. Talento ali na Bíblia é a revelação que a pessoa tinha. Só que ele não passou aquilo para frente. Mas ele tinha revelação. Agora, como que uma pessoa que tem revelação, pela qual foi chamado, e no final Deus chama ele de inútil? Sabe por quê? Por causa que ele não creu? Não. Recebeu a mensagem? Também não. É por causa do comportamento que ele teve quando ele recebeu.
Foi o comportamento que ele teve. Foi o comportamento que ele teve. Na hora que foi pedido para ele dar explicações por que ele fez isso, ele disse, sabe, senhor, eu peguei aquilo porque eu fiquei com medo, né? Eu fiquei com medo de alguém blasfemar contra isso, falar mal disso, aquilo por diante. Eu peguei, escondi, fiquei guardado para mim mesmo. Porque eu criei, acabou. Eu não gostaria que o senhor fosse chamado disso e daquilo outro. Eu guardei. Por isso que eu tive medo e escondi. Os irmãos entenderam, irmãos? Foi o comportamento dele. Foi o comportamento que ele teve com a mensagem que ele recebeu. Foi o comportamento que ele teve com a revelação que ele recebeu. Os irmãos entenderam? Então observe que, se vocês observar, esse comportamento pode ser repetido de novo, como de muitas vezes aconteceu lá atrás, no tempo de Paulo. Os irmãos entenderam? Você acha, como nós lemos aqui agora, você acha que tudo que vai acontecer, tudo que acontece, que pega o pastor de surpresa, que pega você de surpresa, que você fica de boca aberta com certa situação, que você fica estonteado com aquilo que aconteceu, puxa vida, nós pensávamos que o irmão cria, nós pensávamos que a irmã cria, nós pensávamos que ele cria na verdade a relação, puxa vida, o homem que diz que crê e está fora da igreja, está parado, não vem mais nos cultos, puxa vida, não, isso é novo? Não, já aconteceu longe de nós, já aconteceu com alguém lá atrás, só o quadro que está repetindo outra vez. Verdade. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. É o quadro que está se repetindo. Não importa. O quadro se repete para o crente, o quadro se repete para o manufaturado, o quadro se repete para o incrédulo. No entanto, pessoas vêm e vão, e a história se repete outra vez. Amém. É verdade. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Por que tiveram que ser pastores? 66. O profeta disse, observe, sempre é a palavra de Deus. Sua palavra foi feita carne e estava morando entre eles, e eles não reconheceram. Ele prometeu a mesma coisa neste dia. Ele disse que isso seria repetido outra vez. Eu penso que se nós poderíamos reconhecer isto, quando isso chegar. Eu creio que eu reconheci. Amém, irmão? Oh, aí tá. Aí o profeta vem o seguinte, mas quando você reconhece, você luta por isso? Você dá a vida por isso? Você pode ser chateado por causa disso? Isso não te mudará quando você perder o emprego? Isso não te mudará quando alguém estiver chateado com você na igreja? Isso não te mudará quando você, talvez alguma coisa que te entristeça dentro da igreja? Isso não te mudará? Isso não te mudará quando você vê irmão caindo e levantando? Isso não te mudará quando você vê alguma falha no pastor? Não! Amém, irmão? Aleluia! Os irmãos entendem? Amém. Vê? Os orgulhosos e sábios nunca receberam tal coisa como essa. E eles creram que se havia tal coisa como Messias sobre a terra, certamente teria que vir das suas denominações. Tinha que ser de seu grupo que o receberia, ou não estava correto. Agora, simplesmente pense bastante forte. Se não é seu grupo, então note. Se deram conta, então Deus nunca escolheu a nenhum dentre seu grupo, porém ele escolheu aquele que não estava ligado com nenhuma dessas coisas. Graças a Deus. Porque um grupo dizia, vê o que fizemos nós? E hoje em dia eles fariam o mesmo, mas Deus escolhe os do nada. Amém, irmãos? Deus escolhe os Zé Ninguéms, os João Ninguéms, e por isso é que ele escolheu os pastores daquele dia. Vê, ele escolheu os pastores daquele dia, estavam completamente em casa, com o Cordeiro de Deus no meio deles, sua palavra feito carne entre eles,
Os orgulhosos e sábios não receberam, lhes passou por alto. E poderíamos dizer o mesmo nesse dia? Ou em qualquer outra era? Vê, aí está. Quando um homem tem revelação à palavra, não tem nada que mude esse homem. Amém, irmão? Aleluia. Não tem nada que mude esse homem. Uma vez o profeta fala de um determinado casal que congregava numa igreja. Aí, um certo pastor, esse casal tinha 35 anos na igreja. Um casal. Parece que eles não tinham filhos. Se eu não me engano, parece que eles não tinham filhos. E aí um dia o pastor foi na casa deles almoçar. Eles foram convidados a almoçar na casa deles. Aí o pastor foi, conversa vai, conversa vem, conversa vai. Aí começou a ficar lembrando os momentos de 30 anos atrás, de 25 anos atrás, aquela coisa toda. Aí o pastor foi e falou uma coisa assim: irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu sou o seu pastor e eu creio que eu posso fazer isso. Deixa eu falar, esses 35 anos, aconteceu tanta coisa na igreja, tanta coisa, pecado, como é que fala? Escândalos, aconteceu tanta coisa, né? Até comigo eu escorreguei uma vez, só lembra disso lá, em 1000 e tanto, pastor, lembra. Aconteceu, lembra, minha esposa cortou o cabelo e tudo isso eu enfrentei, e tudo. Aconteceu várias coisas na igreja, irmãos bebendo, outros prostituindo e aquela coisa toda, tantas falhas, e vocês sempre ficaram firmes. Aí, qual o segredo? Aí eles falam assim: pastor, nós estamos na igreja não é para ver defeito, é para ver Deus. Graças a Deus. Esse tempo todo nós estamos na igreja para ver a palavra. Os irmãos entenderam, irmãos? O segredo é esse. Os irmãos entenderam, irmãos? Porque se você fosse olhar para os sentimentos nossos, você não ficava em lugar nenhum. Eu não ficaria como pastor de maneira alguma se eu fosse me aborrecer com os sentimentos que vêm de fora. Então observe, o irmão Branham diz na mensagem: mudou Deus alguma vez o seu parecer? Parágrafo 4, ele diz o seguinte: quando Deus coloca, deixa eu ver aqui, quando Deus coloca o seu selo sobre um homem, sobre a mulher, o selo é o Espírito Santo. Quando ele sela um homem assim, crendo na revelação da palavra, ele vai para o seu destino eterno. E nenhuma vez mais você pode ver ele voltando atrás. Amém, irmão? Ele está sempre ali no seu povo dever. Coisas vêm, coisas vão, reviram, guerras, tumultos e tudo mais, mas ele está firme na presença de Deus. Glória a Deus. O diabo cutuca dali. O profeta usou a palavra cutuca. Parágrafo 5. O diabo te cutucará dali. Essa palavra então não é nova, não é velha mesmo. O diabo te cutucará ali, te cutucará aqui. Ele te dará tudo e tudo, te mostrará tantas coisas e assim por diante. Mas aquela revelação não se move. Amém, irmão? Ele tentará te fazer pensar que tu não és e que o outro não é, que aquele não serve, que aquele outro também não serve. Mas você não dá ouvido a isso, porque você está ali para ouvir a palavra de Deus. Parágrafo 6. Você sabe que você passou da morte para a vida. E se você tem essas coisinhas, é porque a morte está em você, você não passou para a vida. Você sabe que as coisas que uma vez você amava, você não ama mais. O seu ego, sua presunção, seu egoísmo. Você sabe que você tem crido em cada palavra de Deus. Você tem visto Deus trabalhando bem no vosso meio, dando a palavra infalível, que Ele é o grande eu sou. Você tem observado que sempre o que tem sido dito em seu nome, nunca houve nenhuma coisa profetizada em seu nome que não acontecesse exatamente da maneira que tinha sido dita. Vê? Então você está se comportando como alguém lá atrás que se comportou. Amém, irmãos? Vê? Sendo um grupinho pequeno,
Não é para um grande grupo que ele vem. Não é para um grande grupo que a revelação vem. Amém, irmão? Não é para um grande grupo que a revelação é dada. Não tem mais pequeno rebanho. É da vontade do vosso Pai, tá? Do reino de Deus. Glória a Deus. Vê, vocês podem ficar chocados com algumas coisas que acontecem em volta de vocês. Mas eu digo, não mova. O cristão não se move. Amém, irmão? Isso talvez é chocante para alguns, mas para os outros já estão detrás da arca. Vê, uma pessoa que está escondido, ninguém vê ele. E se nossas vidas estão escondidas em Cristo, nós não vemos nada, amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor tem dado para nós nessa noite. Ó Deus, nós queremos prosseguir com os poucos desprezados do Senhor. Não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para a palavra, Senhor Deus. Ó Deus do céu, o Senhor me chamou, Pai querido, só para olhar para Ti, Senhor, para ninguém mais, ó Pai. Não há ninguém aqui que possa ser o nosso exemplo, só o Senhor Jesus Cristo. Oh Deus do céu, tudo aqui merece as nossas vistas, ó Pai, nossos olhos. Mas aquele que ama o Senhor, aquele que ama a Sua palavra, permanece para sempre. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor Deus. Confirma a Tua presença, Senhor. Derrama a Tua graça, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai querido, fazer que alguns corações sejam convertidos, ó Pai. Como aquele irmão, aquele senhor de idade, aquele homem que era negro, Pai querido, que tinha 30 anos na igreja, mas não ia na igreja porque ele disse que tinha hipocrisia lá dentro. E o profeta disse, ó irmão, e você está perdendo tudo. Oh Senhor Jesus, até que Deus mostrou algo para ele e ele diz, agora eu estou me convertendo, agora eu sou convertido. Oh Deus do céu, tem misericórdia, meu Pai. Pois como nós falamos nessa Idolândia, nossa conversão total será quando nossos corpos se transformarem. Enquanto estamos aqui, estamos indo para a nossa conversão. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa cada irmão, Pai. Voltar para os seus lares. Que não mal seja pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo às